Acho muito importante a gente falar um pouquinho sobre a importância, né, do fortalecimento da Polícia Federal, da transparência da Polícia Federal e da independência da Polícia Federal para o fortalecimento da democracia brasileira. Ontem, nesse mesmo horário aqui no nosso All News, a gente falava do alvo da Polícia Federal, que era justamente o número 2 do Ministério da Previdência, e falávamos sobre o vice-líder do governo no Senado, alvo de operação da Polícia Federal e aí, no caso, do INSS. Ao decorrer do dia, é muita coisa que está saindo aí a respeito do possível envolvimento, das suspeitas do envolvimento do filho do presidente da República com o careca do INSS, que é apontado como grande responsável desse absurdo que é esse roubo dos aposentados e pensionistas do nosso país. Isso está repercutindo muito entre os opositores de Lula. E o Lula ontem, durante a entrevista coletiva de balanço do ano com os jornalistas, ele falou sobre o caso. E ele disse que se o filho dele, se um filho meu tiver envolvido, ele vai ser investigado. Vamos ouvir esse trecho. Essa CPI está sendo investigada, sabe? No caso do INSS, nós já devolvemos para 4 milhões de pessoas 2 bilhões e 750 milhões de reais. E todas as pessoas que estiverem envolvidas diretamente ou não, elas vão ser investigadas pela Polícia Federal. Muitas das coisas estão em segredo de Estado. Eu, sinceramente, já li a respeito alguma notícia e eu tenho dito para os meus ministros, tenho dito para as pessoas que participam da CPI, é importante que haja seriedade para que a gente possa investigar todas as pessoas que estão envolvidas, todas as pessoas. Ninguém ficará livre. Se tiver filho meu metido nisso, ele será investigado. Aí ele fala, se o Haddad estiver envolvido, vai ser investigado. Aí ele falou, se meu pai, mas meu pai já morreu. Aí ele falou que também vai ser investigado. O Josias já até escreveu a respeito disso. Eu queria ouvir, Josias, como é que você interpreta essa fala do presidente Lula, o impacto que isso está causando, inclusive, nos bastidores políticos. É claro que eles querem utilizar o nome do filho do Lula para que agora há pouco mesmo, quem falou sobre isso foi o próprio Sérgio Moro nas redes sociais. Como é que você viu essa resposta de Lula à sua oposição, falando que se filho meu tiver envolvido, vai ser investigado pela Polícia Federal? Em primeiro lugar, Fabiola, é preciso realçar que a autonomia com que a Polícia Federal se move qualifica as investigações e desqualifica qualquer tipo de alegação de perseguição política, né? E para o Lula, há uma infelicidade na praça. Há duas notícias sobre o filho dele, o Fábio Luiz, o Lulinha, e a má notícia para o presidente é que não há notícia boa. O ruim é que essas menções ao nome do filho do Lula viraram arroz de festa nos subúrbios desse inquérito sobre o assalto contra os aposentados. E o pior é que o Lula não tem nada de consistente, de relevante a dizer sobre as suspeitas que assediam o filho dele. Então, a Polícia Federal esbarrou numa troca de mensagens entre o careca do INSS, o Antônio Camilo Antunes, e um outro investigado, que é o operador dele, Milton Salvador. Esse diálogo consta do despacho que o ministro do Supremo, André Mendonça, divulgou um despacho em que ele autorizou essas penúltimas diligências policiais. E os dois falam, esses dois investigados, o careca do INSS e um dos seus operadores, falam sobre a remessa de R$300 mil para o filho do rapaz. Aí vem o Lula, nessa entrevista coletiva que concedeu ontem, e diz que todas as pessoas que estiverem envolvidas vão ser investigadas pela Polícia Federal. E por alguma razão, o Lula não se animou a colocar a mão nesse fogo do INSS pelo filho dele. Ele preferiu manter a reputação do Lulinha no condicional. Se tiver filho meu metido nisso, vai ser investigado. A Polícia Federal seguiu lá o rastro das remessas para esse filho do rapaz e mapeou 5 pagamentos de R$300 mil. Esse dinheiro pingou na conta de uma empresa de consultoria de uma senhora chamada Roberta Lutzinger, que é uma amiga milionária do Lulinha. E há no inquérito, Fabiola, mensagens também enviadas pela Roberta, essa amiga do Lulinha, para o careca do INSS.
Numa dessas mensagens, a Roberta menciona os rumores, segundo os quais o Lulinha teria virado sócio de um frigorífico em verões passados, governos anteriores do PT. Ela anota ali, na época do Fábio, falaram de Friboi. Noutra mensagem, ela diz que avisa ao careca do INSS que numa batida policial, a PF recolheu lá um envelope com o nome do nosso amigo. E noutra mensagem, ela fala para o careca do INSS, some com esses telefones, joga fora. Então, Fabiola, em política, todo mal começa com as explicações. Mas há males que vêm para pior. Ou o Lula melhora esse seu enredo sobre o Lulinha, ou vai acabar fazendo da corrupção um tema incontornável para 2026. Até aqui, o Palácio do Planalto imaginou que bastaria enaltecer a independência notória da Polícia Federal e ficar repetindo que o roubo começou no governo Bolsonaro. Agora, tudo vai parecer nada enquanto o Lula não tiver outra coisa a dizer, além de pendurar a idoneidade do filho dele, o Lulinha, nessa partícula incômoda. Se estiver envolvido, se houver alguma coisa, não. A essa altura é o filho dele que está no noticiário, pendurado ali de ponta cabeça. Então, o pai devia ligar para o filho. Meu filho, do que se trata? Providenciar algo que seja mais consistente, Fabiola. Esse tema, corrupção, é uma unha encravada nos dedos do petismo, né? Então, é preciso que o presidente trate esse assunto com a seriedade que ele requer, sob pena de realmente transformar a corrupção num tema incontornável, obrigatório para 2026. Você acha que ficou aquém do necessário, professor Marco Teixeira, essa fala do presidente Lula? O que é preciso fazer mais? De que maneira esse caso do INSS está esbarrando e prejudicando a imagem do governo? Tá desligado, professor. Recomeça aí pra gente. Imagina. Em relação ao possível envolvimento do filho dele, acho que a fala ajuda até um certo ponto. Eu concordo com Josias, né? Que é o ponto de realçar a autonomia, a independência da Polícia Federal e não se pode esperar outra coisa no regime democrático, não é? Para agir em investigações dessa natureza. Agora, de outro modo, não é, a fala não ajuda exatamente a entender mais particularidades sobre o caso. Não é? Se não me engano, posso estar enganado, parece que o Lulinha não está morando no Brasil. Tá? E isso também pode jogar mais luzes sobre a desconfiança em relação ao caso. Não é? Então, tem um conjunto de questões aí que o presidente ou o próprio Lulinha poderia vir a público tentar, de certa forma, dar algum tipo de explicação, tá? Então, acho que essa é uma questão importante, Fabiola. Agora, conforme está sendo dito também, eu também realcei, né? Ou seja, é algo absolutamente elogiável, né? E, se não me engano, apareceu recentemente uma pesquisa de prestígio das instituições, né? O trabalho da Polícia Federal. E nessa pesquisa, não sei se foi a Quest ou a Ipsos que fez, a Polícia Federal, ela aparece como segunda ou terceira instituição mais confiável do Brasil, não é? E exatamente por fazer um trabalho que é sério, baseado em inteligência e que, de certa forma, entrega para as instituições tomarem decisão. Tá? Eu acho que isso é bastante importante, não é? Foi bom o seu destaque. Anteontem a Polícia Federal estava onde? Batendo na porta do número 2 do Ministério e batendo na porta do senador Verbeto, que são aliados do governo. Hoje a Polícia Federal está onde? Batendo na porta de 2 parlamentares importantes do PL. Polícia de Estado é isso, gente. Por isso que é importante, em qualquer governo, que nenhum presidente da República queira usar o cargo de diretor da Polícia Federal ao seu serviço. O professor Mairovich, qual é aí, quando aparece esse nome, né? O nome dele apareceu numa troca de mensagens e aí vem uma série de suspeitas. Claro que isso é usado politicamente, só que de que maneira nós precisamos ficar atentos, de olhos abertos, quando isso aparece em troca de mensagens? Queria que o senhor trouxesse um pouquinho sobre esse conteúdo da investigação, né? Porque para que a gente não caia, às vezes, na ladainha de um lado ou de outro, né, em relação à investigação que é seríssima de um caso absurdo no nosso país. Isso que você coloca é importantíssimo, e o que foi colocado
pelo professor Marco, também pelo Josias, também é importantíssimo. Só vou abrir um parênteses para cumprimentar o Ronilson. Uhum. Agora, vamos ver, com relação, tudo precisa ser investigado. Eu tenho usado muito a expressão do mosaico. São pedrinhas. O mosaico é o conjunto de pedrinhas. Então, todas as pedrinhas são úteis numa investigação. Então, apareceu um nome, tem que ser investigado. Nós fizemos há pouco uma comparação, ou melhor, nós falamos há pouco sobre o deputado Jordi e o seu esperneio, o caminho errado que ele tomou. Agora, vamos ver o Lula. Qual é o caminho? A parte política já foi analisada. Josias já falou, o professor Marco Antônio também. Agora, vamos analisar a parte técnico-jurídica. O Lula se expressou bem. Eu estou falando, atenção, o jurídico, não estou falando o político. O político já foi analisado. E foi analisado como insuficientes as manifestações do Lula, as explicações do Lula. E juridicamente, Fabiola, juridicamente o Lula foi perfeito. Perfeito. Não estou a defender o Lula, hein? Já vamos me chamar de lulista. Não, foi perfeita. E por que foi perfeita? Porque entre nós e no mundo civilizado, a responsabilidade é pessoal, é individual e ela não se comunica. Tá? A pena não passa da pessoa do infrator. Essa é uma regra, um princípio de direito natural. A pena não passa da pessoa do infrator. Por quê? Porque a responsabilidade é individual. Então, o pai vai responder só pelo fato de ser pai pelos ilícitos, irregularidades, crimes dos filhos? Não. Então, o que o Lula fez? O Lula falou, olha, isso tem que ser apurado, e filho meu não tem privilégio algum. Certíssimo, posição correta. Agora, se o filho dele vai estar implicado, aí, daí a importância de uma Polícia Federal de Estado, como frisou o professor Marco Antônio. É fundamental. Ela não é uma polícia de governo, como pensou o Bolsonaro, e quis logo indicar o diretor da Polícia Federal, colocar o pessoal, inclusive, da turma dele, inclusive para influir naquilo que estava sendo apurado com relação às rachadinhas do Flávio Bolsonaro. Não, Polícia de Estado. Então, eu acho que o Lula, ao contrário daquele deputado Jordi, se posicionou juridicamente de uma maneira acertada. Ou seja, a responsabilidade é individual, é pessoal. Vamos lá, Ronilson, para a gente fechar essa história do filho do presidente Lula, e antes apareceu o irmão do presidente Lula, né, nesse mesmo caso do INSS. As respostas do presidente Lula, elas têm sido suficientes para a sociedade brasileira? Ele é o presidente da República, diante de um caso envolvendo aí os nomes de familiares, né, no meio das suspeitas, além disso, integrantes do seu próprio governo. Hoje, qual é a avaliação que é possível fazer sobre a resposta do presidente Lula para o escândalo do INSS, Ronilson? Fabiola, com relação à participação, sobretudo do filho, eu sigo os relatores, eu acho que não tem muita distância, né, entre o professor Maierovitch e o Josias, que eu acho que o presidente tem limites. Eu acho que acho que é difícil pensar no sentido de uma resposta suficiente, porque eu acho que suficiente exige uma resposta que dá conta de alguma coisa de uma maneira mais completa, e isso a resposta do presidente não dá. Mas eu acho que também tem um limite, né? De fato, primeiro que é pai, é muito difícil dissociar isso afetivamente, e depois que ou ele não diria publicamente, meu filho sempre teve um caráter meio duvidoso, então eu espero que ele não tenha se metido em mais confusão. Acho que ele deu a resposta que dava para dar, que é se for comprovado que ele está envolvido, vai ser responsabilizado, como individualmente qualquer pessoa deve ser responsabilizada. Concordo com o Josias de que
deveria, o trato deve ser mais intensivo. Estou até considerando que ele possa ter feito isso, talvez ele não fale isso publicamente, mas ninguém pode garantir que ele não vá para a sua sala no Planalto e ligue para o filho e queira esclarecer o que está acontecendo, quais são aquelas famosas DR de pai e filho. Pode ter acontecido, pode não ter acontecido, mas o fato é que eu acho que ele deu a resposta que dava para dar. Acho que isso é uma resposta com relação ao filho. E uma resposta no sentido público: as investigações estão acontecendo, elas estão aprofundando, as pessoas sendo identificadas, sendo investigadas. Do lado do governo, feito o que tem feito, o que tem de fazer. Eu acho até que deveria ser com mais celeridade, mas enfim, o Brasil gigantesco, uma estrutura extremamente complexa, mas que está fazendo aquilo que deveria ser feito, que é devolver os dinheiro, os valores para as pessoas que foram aviltadas, né, num escândalo que é absolutamente covarde, se você considerar o público que pega esse escândalo, sobretudo. Então, eu acho que são respostas que elas vão se calibrando de acordo com o contexto e com relação à participação de familiares. Eu acho que o presidente, evidentemente, ele tem um limite, e o mínimo que ele pode fazer e deve fazer é garantir que o seu parentesco, o seu grau de parentesco, não tenha absolutamente nenhuma influência nessa investigação. Isso é uma coisa que o presidente deve fazer. Ele deve ser extremamente mais rigoroso e mais rígido com a exigência de resultados e publicização desses resultados das investigações naquilo que tange os seus familiares, irmãos e filhos.